Graça e paz a todos, muito bem-vindos. Deus abençoe a presença de cada um de vocês. Acabei de fazer um teste para transmissão no YouTube e deu certo, mas acho que minha zona de conforto melhor é aqui. Só vou pedir para os irmãos me avisarem se o áudio tá ok, se a câmera também tá ok, tá bom? Me envie aqui no chat se vocês estão me ouvindo legal ou não. Amém. Vocês estão me ouvindo, gente? Graça e paz, bem-vindos. Que bom. Envia para os seus amigos, aperta o coraçãozinho. Hoje eu vou pedir para vocês fazerem isso, acho que pela primeira vez, né? Clica aí no coraçãozinho, envia para os seus amigos. Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa sexta-feira diferente, com uma live diferente também. Alto e claro? Que bom. Tá funcionando aqui o microfonezinho. Que bênção. Irmãos, hoje pela manhã eu acordei profundamente triste com algumas coisas que aconteceram. E foi uma noite muito difícil de conseguir descansar, uma noite muito difícil de conseguir dormir. Eu vou tentar não olhar o chat, tá? Mesmo que vocês comentem. Normalmente eu me desconcentro muito. Eu vou tentar não olhar, tá bom? Então, quem chegar aí, amém, as saudações e todos bem-vindos. Acordando de manhã, eu orei a Deus e eu sei que tudo que a gente expõe aqui a internet é uma terra que você colocou, nunca mais volta, não tem jeito. E eu sei que o que é colocado aqui tem que ser com muita responsabilidade. Então, orando a Deus, eu falei, Senhor, qual o caminho que eu devo tomar? Eu sou um pentecostal, acredito no Espírito Santo, nos dons espirituais, e no meu coração, o Espírito Santo colocou uma repreensão muito grande em mim. E eu senti de expor hoje para vocês, que estão aqui chegando e os que já estão há mais tempo, a palavra de Deus. Pela primeira vez aqui, eu vou expor a palavra de Deus para vocês. Então a intenção dessa live é a exposição do Evangelho. Então, se a sua intenção é ouvir qualquer coisa que não seja o Evangelho, pode não ficar na live. Tá bom? Para isso, eu quero convidar vocês que na frente do celular, do computador que você tiver, pegue uma Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Quem usa no celular, aperta o coraçãozinho, mas se você tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia, traga a sua Bíblia para a mesa, para o sofá, para o seu banco, e procura o livro de Judas, Epístola Universal do apóstolo Judas. É o penúltimo livro da Bíblia, fica antes do Apocalipse. É um livro que tem um capítulo apenas, com 25 versículos. E eu senti de ler e expor para vocês, tá bom? Então quem quiser ouvir um pouco sobre o Evangelho e Palavra hoje, é muito bem-vindo. Quem não quiser, preferir descansar, ou tinha intenção de ouvir qualquer outra coisa, não precisa ficar na live, tá bom? Podemos ler? Manda um ok para mim aí. Vamos juntos? Livro de Judas, no primeiro capítulo, eu vou iniciar do versículo 3, tá bom? Eu sempre tive muita resistência de expor palavra aqui no YouTube, e eu tenho uma particular resistência em eu aparecer expondo palavra. Só que hoje não foi uma decisão da minha parte. Espero que vocês creiam nisso. Eu mudei hoje de manhã. Então,
eu não vou mais não pregar a palavra e não vou mais não me expor falando da palavra aqui para vocês. Vamos juntos. Eu vou começar a leitura do versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como em Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não usurpou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente te conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas. Em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor, são nuvens sem água, levada pelo vento de um lado para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas no mar, que se escumam em suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar, dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos,
salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia. Tendo deles misericórdia. Com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador, nosso por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Se você puder escrever amém, acho importante. Senhor Deus, em Jesus te pedimos que ao expormos essa palavra para essa multidão que nos ouve e que nos ouvirá, que possa ser a tua voz e não a nossa. Senhor, permita-nos sermos canais para a tua palavra. Não há em nós dignidade, não há em nós condição, mas tu é um Deus que quando deseja faz. Nós te rogamos, dai-nos o Brasil, dai-nos a América, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra foi escrita por Judas, que não é o Iscariotes. Esse Judas é o irmão de Jesus, o irmão em carne. Este Judas, assim como os irmãos de Jesus, não acreditava na natureza teantrópica de Jesus, na natureza hipostática, ou seja, Jesus em matéria era consubstancial ao Pai, que Jesus também era Deus. Judas, que viveu com Jesus na infância, que andou com ele, que brincou com ele, que correu em Nazaré, ou em Belém, ou na cidade das quais eles estavam, não sabia que com quem ele brincava na infância era o próprio Deus, consubstancialmente falando. Jesus, do 0 aos 12 anos, como um menino judeu da sua época, e nos diz a tradição que é provável que ao 8º dia ele se circuncida. Aos 12 anos ele passa pelo ritual chamado Bar Mitzvah, que é a iniciação religiosa judaica. Após essa iniciação, é levado ao templo para que no templo ele pudesse ser questionado, interrogado, para saber se ele tinha aprendido a Torá. Muitos meninos judeus nessa época eram alfabetizados através da Torá. Eles aprendiam as leis judaicas desde o início da vida. O menino Jesus passou pelo mesmo questionamento diante daqueles sacerdotes. Só que eles foram surpreendidos, pois o menino que tinha que ser questionado, interrogado, como um grande professor, ele começa a ensinar aqueles mestres. Os mestres, eles começam a se recolher em si, porque via naquele menino uma grandeza em sabedoria jamais conhecida. Eles não conheceram em nenhum bar mitzvah realizado tanta sabedoria em uma criança de apenas 12 anos de idade. Dos 12 aos 30 anos, um grande hiato. A Bíblia não nos conta o que aconteceu entre os 12 e 30 anos. Bem verdade que livros paralelos à Bíblia nos contam histórias, milagres, ações, a vida, o que Jesus fazia. Mas a Bíblia, ela é tão perfeita e precisa, a palavra de Deus é tão perfeita e precisa, que com 30 anos, conforme está escrito no livro de Números e Levítico, todo aquele que iniciasse o seu sacerdócio, ele tinha que começar aos 30 ou até o máximo 50 anos. Dentro dessa idade, dentro desse espaço-tempo, o homem poderia ter a sua inicialização sacerdotal. Jesus, então, passa pelo ritual das águas, cultura antiga para essa inicialização de ofício. Iniciando dessa forma,
Jesus, ele está no centro da vontade de Deus para a vida dele, no centro do projeto de Deus para a sua vida. Só que Jesus, ele se deparava naquele instante com 3 cenários que eu quero dividir com os irmãos nessa noite. O primeiro cenário é a helenização do povo. O que é isso? O mundo conhecido era completamente grego. As escolas eram gregas, a filosofia era grega, a forma como eles pensavam, como eles ensinavam, o que eles diziam, a alfabetização. Eles conheciam a cultura grega de forma profunda, ou seja, o deus politeísta era Zeus, era Apolo, era Afrodite, era Artemis. Os deuses eles moravam no panteão, Poseidon e tantos outros deuses. A cultura do conhecer, a cultura do que a carne é ruim, o gnosticismo imperava. Jesus está no centro de uma cultura que olha para si como o centro do universo. A filosofia estoica fazia com que o ser humano olhasse para si mesmo, dizendo: ele é o centro do mundo. A sabedoria grega é o centro do mundo. A Grécia é o centro do mundo. Nesse contexto, Judas escreveu, Judas escrevera essa epístola universal. Do outro lado, nós tínhamos o aspecto romano. A Grécia tinha perdido o seu conceito imperial. Roma tinha vencido a Grécia. E dominando os estatutos, e dominando as leis, e dominando a língua, e dominando as escolas, Roma começa a implementar o seu jeito, e o seu jeito era a imoralidade. Calígula, Júlio César, Tibério, Décio, Diocleciano, tantos outros imperadores, amantes de si mesmo, apaixonados por orgias, apaixonados por imoralidade, não havia um centro de adoração como os gregos. Roma tinha como Deus o seu próprio poder. Roma tinha como Deus os seus templos. Roma tinha como Deus o dinheiro, o ouro, a conquista de outras terras. O terceiro bloco era um pequeno povo chamado povo judeu ou povo hebreu, que por tradição oral ouvia sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que guardava as leis no coração e proferia pela boca e vivia, e não tinha processo de evangelização. O grego com a sabedoria, o romano com a imoralidade, e os judeus caminhando no meio de tudo isso, tentando guardar as diretrizes e as tradições do Deus que eles conheceram no deserto. O mundo completamente em desordem, o mundo com pernas para o ar, a terra gemendo por conta de uma bagunça na terra conhecida, no mundo conhecido. E no centro de tudo isso, no epicentro de tudo isso, nascia em Belém, num local pobre, numa manjedoura, há quem diga, rei dos judeus. Outros dizem que nascia ali o Deus Salvador, o menino que carregaria sobre os seus ombros a salvação do mundo. Quando Jesus começa a caminhar em seu ofício, ele começa a explicar para o judeu que não adultério pelo adultério, mas o adultério pelo princípio da cobiça, não o roubo pelo roubo, mas o roubo com o princípio da vaidade. Os judeus viviam a superficialidade da lei, não faça, o legalismo da lei, adulterou, apedreja, mata, não aceitamos o erro, a punição, o legalismo, o sangue, olho por olho, dente por dente. Errou, tem que pagar. O legalismo imperava, não porque Deus tinha mandado imperar,
mas uma incompreensão a respeito das leis, porque a lei de Deus é boa e a lei de Deus ela é luz. A lei de Deus queria orientar o povo para que fosse próspero em família, para que fosse próspero nos negócios, para que fosse próspero no dia a dia, para que fosse próspero nas relações. Seguir as leis de Deus com o princípio correto é vida, é alegria, é amor, porque no próprio livro de Levítico está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Com esse princípio, que o princípio foi esquecido, eles cravaram na lei. Se a lei diz não faça, não podemos fazer. E esquecemos então o princípio. Pouco me importa o princípio, porque nós temos que seguir a lei. Não seguiu a lei, tem que ser punido. Mas o princípio foi esquecido. Quando Jesus toca a terra, ele anda no meio dos fariseus não para odiar os fariseus. Ele anda no meio dos saduceus e dos zelotes e dos escribas, não para odiar aquele povo, mas ele caminha naquele meio para ensinar aquele povo. Ele caminha naquele meio para amar aquele povo. Ele caminha naquele meio não para destruir a religião judaica, nem implementar religião. Jesus quis implementar a religião. Jesus não colocou ele mesmo no templo. Jesus não determinou uma placa para um templo. Jesus caminhava explicando o princípio da lei, e o princípio da lei era o amor, o princípio da lei era o perdão, o princípio da lei era olhar para o outro em detrimento de si mesmo, o princípio da lei era priorizar a esposa, o filho, o chefe, o Senhor. Se eu ler a lei pela lei, ela vai ser má, mas se eu olhar o princípio da lei, ela vai ser sempre boa. Jesus tentou explicar isso para aquele povo e foi rejeitado. Ao ser rejeitado, alguém escreve no livro de Gálatas, irmão e irmã, que aquele que rejeita a graça e fica com a lei é como se ele fosse filho da escrava. Sabe, aquele versículo adotado, arrebatado por Armínio, que diz que você caiu da graça? Cair da graça não significa pecar. Cair da graça significa rejeitar o perdão em detrimento a seguir a lei. Toda vez que você prefere a lei do que a graça, você está caindo da graça. A graça é uma oferta gratuita. A graça é uma oferta gratuita de amor. E quando você fala, eu não aceito a graça porque eu preciso fazer alguma coisa, você está caindo da graça. Você está rejeitando a boa nova do Evangelho. Jesus, rejeitaram a graça, caíram da graça. Jesus começa a andar perto das praias, ou mesmo nas praias, conversando com os pescadores, conversando com os comerciantes, com as prostitutas. E quem precisa do perdão, abraça o perdão. Quem precisa da misericórdia, abraça a misericórdia. Deus encontrou um braço que queria abraço. Deus encontrou um coração que queria ser amado. E o coração dele estava cheio de amor. Ao encontrar um coração que queria ser amado, ele gritava: vem, formosa minha, amiga minha, vem. Nessa jornada maravilhosa, Jesus, amando, revelou ao mundo o poder arrebatador da boa notícia do Evangelho. Ao fazer isso, irmãos, ele compra uma briga com a religião, uma briga muito pesada, porque existia do outro lado os apaixonados pela lei. Do outro lado existia os apaixonados pela libertinagem romana. Do outro lado, os apaixonados pelo eu e pela sabedoria grega. Nesse contexto, Jesus reúne 12. Dos 12, 3.000. Dos 3.000, 5.000. Dos 5.000, 120.000. E nessa belíssima jornada, Jesus ele morre crucificado. Morto crucificado, o próprio Judas, seu irmão, não entendia quem ele era. Mas ouviu-se uma notícia naquele tempo. 2 mulheres
foram até aquele sepulcro e ao voltar disseram: ele não está mais lá, ele vive. Ele vive, ele não está mais lá, ele vive. E ele mandou dar o recado: diga aos discípulos e a Pedro que ele está vivo. A partir daquele instante, os seus irmãos, a sua mãe, os seus discípulos entenderam: é ele o mestre. Ele é o mestre. É ele. Estarrecidos pelo cumprimento das profecias, estarrecidos pelo cumprimento de tudo, aquele povo começa a pregar sobre Jesus aos 4 cantos da terra. Irmão, quando Jesus ele é levado aos céus, e resumindo a exposição para vocês, que as pessoas ali tinham crido nele, e tinha uma guerra instaurada. De um lado, os que amavam as leis, e do outro lado, os que amavam a libertinagem, e do outro, os que amavam a sabedoria. Esses 3 polos combatiam Jesus, e Jesus foi rejeitado. Esqueceram de Jesus por conta da lei, da sabedoria e da libertinagem. E Jesus no meio, falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não olharam para ele. Os discípulos começaram a perceber que mesmo os convertidos começavam a ser combatidos pelos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles que chegavam perto dos recém-convertidos e diziam assim: você é um recém-convertido? Bem-vindo, Jesus é o teu Salvador. Porém, para que você consiga a seguir nessa caminhada cristã, você tem que guardar o sábado, você não pode comer carne de porco e guardar as leis judaicas. Desse lado, os judaizantes estavam penetrando no meio dos cristãos. E do outro lado, os romanos e os gregos continuavam nas suas libertinagens e abandono da moralidade. E Jesus, novamente rejeitado. Mas alguém pegou uma caneta. Porque o Primeiro Testamento já estava fechado, o cânon já estava fechado. E o Segundo Testamento, o Evangelho, ele não estava fechado em Bíblia. Ele não estava fechado em livro. Eles ouviam sobre o Evangelho, o que Jesus disse em Betânia, o que Jesus disse em Cafarnaum, o que Jesus disse quando ele passou naquela viagem, o que Jesus te disse, Pedro, o que Jesus te disse, Maria, o que Jesus te disse, Tiago. Me conta um milagre, cego. Você é o cego de Jericó? Eu não sou mais cego, mas te conto o que aconteceu comigo. Através da tradição oral, o Evangelho era repassado e pregado, repassado e pregado, repassado e pregado. Alguém um dia pegou a caneta na mão como Judas e falou: no meio de vós, no meio de vós, aqueles falsos mestres, como nós lemos aqui na carta de Judas, Epístola Universal de Judas, falsos mestres que se levantaram, que são como rochas submersas. O que é rocha submersa? Quando o barco passa, ele bate na rocha e o barco afunda. São como nuvens sem água que são levadas para lá e para cá. São como árvores infrutíferas, falsos mestres que estão te enganando, que estão mentindo para você, que estão te reputando como escravo da ignorância. Estão mentindo, que querem o seu dinheiro, que querem construir templos exuberantes. Nesse contexto, Judas dizia, sem declarar abertamente: no meio de vós há falsos mestres, fazendo com que a fé em Deus seja malograda, que a salvação comum seja esquecida, dizendo que a graça não é um favor imerecido, que a graça vem através das obras da lei judaica. Em contrapartida, há entre vós os que seguem os epitetos nas filosofias estoicas,
colocando o homem como centro. A guerra continuava, do lado a lei, do outro lado os epicureus, dos outros lados os epitetos, do outro lado os que amavam a si mesmo, que buscavam alegria em si. Os epitetos seguiam a linha estoica de pensamento, e Judas, no meio disso, começa a escrever: não ouçam! Eles plantam em você uma raiz, que essa raiz plantada fará com que você peque e conheça a escuridão e a treva que aqueles homens conheceram quando o mar se fechou e o povo do Egito tinha passado, mostrando: os que creram, passaram, os que não creram, ficaram. Lembrou-se de Sodoma e Gomorra, que anos depois ainda subia o calor e o cheiro do enxofre. Os que creram foram, os que não creram ficaram. Lembrou dos anjos que se rebelaram contra Deus. Os que creram ficaram, os que não creram caíram. Judas, ele se aproveita do livro de Enoque, ele se aproveita do testamento de Moisés, livros deuterocanônicos que não foram compilados no cânon bíblico. Assim como Pedro também fez, eles colocam citações. Eles colocam citações, irmãos, dos livros deuterocanônicos, com raízes profundas do judaísmo. E essas raízes profundas do judaísmo é herdado nas cartas de Pedro e também são herdados da carta de Judas. Irmão Bruno, e como que nós vamos aplicar isso nos dias de hoje? Qual que é a aplicação dessa palavra? O que Deus quer nos falar por essa palavra? E não é revelação, é a Bíblia nos ensinando. A Bíblia está nos dizendo, de um lado, os legalistas, do outro lado, os que amam a libertinagem, uma teologia liberal, uma teologia que fala: você é livre, você pode fazer o que você quiser. Uma teologia que plantou ódio no seu coração, que fala: odeia as igrejas, odeia os pregadores. Fale! Tire uma arma! Tire uma espada! Odeie as igrejas. No meio disso, Jesus falando: ame. No meio disso, Jesus falando: perdoe. Ensine. Quantos que saíram do legalismo e caíram na libertinagem? Não podia nada, agora eu posso tudo. Você é livre em Cristo, mas livre do pecado também. Você é livre em Cristo, mas livre do pecado também. Mas isso significa que eu não vou pecar? Óbvio que não. Mas você vai odiar a libertinagem. A história se repete. Muitos de nós estamos com o coração cheio de mágoa, porque estamos com falsos mestres falando: odeie, odeie, odeie. Olhe as costas, olha o que estão fazendo. Odeie os legalistas. E os que estão na libertinagem estão dizendo: odeie os legalistas. E os legalistas estão dizendo: odeie o resto. No meio disso, Jesus dizendo: ame. Não caiam da graça, preguem o evangelho, preguem o meu amor, preguem a salvação. Se não respondemos, somos malogrados. Se respondemos, somos maus. Você está cheio daquilo que você ouve. Se o teu coração está cheio de ódio, é porque você só ouve ódio. Se você está magoado, é porque você só ouve mágoa. Quem você está ouvindo? Quanto mais rancor você ouvir, mais cheio de rancor você vai ficar. Quanto mais dor você ouvir, mais cheio de dor você vai ficar. Quanto mais evangelho você ouvir, mais amor você vai entregar. Você vai dar amor até para aquele que não te dá amor. Não leve isso para o extremo. Provavelmente muitos de vocês, ao me expor aqui, eu corro um risco abismal de má interpretação. Eu corro um risco abismal. Mas chegou a hora de falar.
Seu coração está cheio de tristeza, você está perdido, é porque quem você está ouvindo também está perdido. O seu coração está cheio de legalismo, é porque você só ouve quem é legalista. Com uma manga acima do cotovelo não toca. Quem disse isso? Não volte mais para aquela igreja. Quem disse isso? Aonde você estiver, seja luz e seja sal. De igual modo, fomos ensinados a nos separar do mundo, não nos relacionar com o mundo. Agora estão falando, não se relacione mais com a sua família, com seus amigos, plantando dissensões. E vocês e muitos esperavam que eu viesse aqui me posicionar contra esse e contra aquele. Mas você é um pecador, não tem direito de pregar, isso me amarrava. Mas hoje, 9h30 da manhã, o Espírito Santo abriu meu coração e disse, não, não é você, sou eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanto mais rancor e mágoa você ouvir, mais rancor e mágoa você vai ter. Os que estavam ao lado de Jesus eram tomados de amor, quiseram morrer de ponta cabeça por amor ao evangelho. Outros diziam assim, eu não sou nem digno de sofrer pelo evangelho. Você nasceu nova criatura, irmão e irmã. E dentro do legalismo, depois do batismo não pode pecar. Quem disse isso? Quem te disse isso? E no legalismo, irmãos? E quem disse isso? No legalismo te disseram que você tinha que batizar aos 12 anos, mesmo sem saber quem era Jesus. Seu batismo não é válido. Irmão, é pesado isso aqui, mas chegou a hora de abrir. Chegou a hora de sair do muro. Não é verdade? Muitos não pediam isso, mas nós vamos sair do muro pregando o evangelho. Nós não vamos pregar ódio, nós não vamos encher o coração de você de mágoa. Muitos de nós estamos perdidos, sem pastoreio, sem cuidado, sem amor. E vão deturpar o que eu estou falando aqui, irmãos. Vão deturpar. Pessoas depressivas, que não têm nem mesmo controle emocional, que não aprenderam com os próprios erros. Aprender com o erro dos outros é ser genial. Aprender com os próprios erros é ser inteligente. Não aprender com nada é ser um pobre, miserável, ignorante. Dentro do legalismo, você batizou por medo. Medo do quê? Se nem perdão você sabia. Eu nasci na graça, você nasceu pecador. Ninguém de nós nascemos na graça. Mentira! Todos nós nascemos pecadores e caídos. Romanos 3:23. Irmão Bruno, bloqueia. Tem um irmão aqui falando, não vou bloquear, irmão, deixa criticar. Eu te amo, irmão Guidelli, sei lá o nome. Eu te amo. Mesmo você falando mentira, eu te amo. Eu preciso aprender a te perdoar. Eu preciso que você compreenda. Deixa ele falar, irmãos. Não repreenda esse irmão, ame ele também. Irmão Bruno, você tá... Sim, irmãos, eu também não sei perdoar ele. Eu tô agindo pro perdão. Eu não vou bloqueá-lo. Você ouve legalismo, você vai virar um legalista. Você ouve libertinagem, você vai ouvir será um libertário, vai ser um homem cheio de libertinagem, uma mulher cheio de libertinagem. Se você ouvir o evangelho da salvação, que é poder de Deus, você vai ser cheio de amor, cheio de graça, cheio de autorresponsabilidade, cheio de autocrítica. O teu coração vai querer amar, vai querer cuidar do povo, vai querer cuidar do pobre. Você vai ter um coração dobrado. Não em grupos falando mal desse, daquele, e arrogante. Saí do legalismo, agora eu sou um arauto.
Saiu de uma religião para entrar em outra. Eu era calvinista, eu sou arminiano, colocou em guerra. Irmão, Jacobs Armínio, João Calvino, se estivessem vivos, nunca trocariam uma espada. George Whitefield, John Wesley se amaram, mesmo com teologias diferentes. Debater teologia não significa odiar. Eu amo os irmãos calvinistas, sendo pentecostal. Clássico. Tenho severas críticas ao neopentecostalismo no campo das ideias, no campo teológico, mas amamos os nossos irmãos. Que evangelho é esse? Que te empinou o nariz? Que te fez sentir melhor que o outro? Porque agora eu estou aprendendo a Bíblia? Agora eu xingo? Eu falo palavrão porque eu estou na graça? Eu xingo porque eu estou debaixo da graça? Agora eu estou liberto em Cristo e eu posso mandar para aquele lugar? Eu estou liberto em Cristo, todo mundo não presta? Que evangelho soberbo! Você está grandão, está reservado para você o que nós lemos aqui, escuridão, negritude das trevas. Você não aprendeu nada. Não adiantou 1, 2, 3 anos de faculdade, de curso, de mentoria, não está adiantando nada. Não aprendeu nada. Irmãos, eu sei que essa exposição pode ser profundamente negativa, mas é o que eu sinto de começar a fazer aqui para vocês. Não adianta sairmos de uma religião e entrar em outra religião. Se o nosso coração não está transformado. Não adianta você batizar se você não é uma nova criatura, se você não nasceu de novo. Não adianta. Existem grupos lotados de pessoas que acharam que nasceu de novo, mas que não nasceu de novo. Estão presos, estão vedados, os olhos estão tampados. Aqueles que descobrem a verdade, aqueles que descobrem a Cristo, aquele que encontra Cristo, percebe que você não é nada. E os teólogos, quanto mais nós estudamos, mais sabemos que não somos nada. Quantos estão querendo se aparecer, escrevendo heresia com E? Quantos estão falando errado, querendo ensinar? Nunca leram! Nunca leram. Mal conseguem estudar. A vaidade do querer aparecer, a soberba de falar no hebraico, de falar no grego, simplesmente para angariar a gente. Irmãos, seremos a geração que corromperemos o evangelho? Aos que não concordam comigo, eu te amo. Em Cristo. Somos livres em Cristo. Não há sobre nós peso. Não há sobre nós peso de pecado. Saia da igreja legalista, saia sem ódio, sem mágoa, sem rancor. Saia da libertinagem, sem ódio, sem mágoa e sem rancor. Quanto mais você ouvir sobre depressão, pânico, processo da mídia, audiência da mídia, irmãos, não é possível ser ingenuidade. Somos escravos, estamos nos tornando escravos. Estamos nos tornando escravos de YouTube, de Instagram, escravos de libertinagem. E quando não estamos, escravos, não conseguimos sair da igreja, não conseguimos abandonar um instrumento. Que é isso, irmão? É químico! Que loucura! Quantos não conseguem sair da igreja? Parece que é químico, como cigarro. Que vício é esse? Não me vejo sem a igreja? Começam um influencer fala mal da CCB, depois fala bem da CCB, o povo está confuso. Servidão no legalismo e servidão na libertinagem. Os que creram em Jesus passarão, os que não creram ficarão. Irmão Bruno, mas depois de entender a verdade, é impossível continuar no legalismo, concordo, mas também é impossível flertar com a libertinagem. É impossível não ter nojo do pecado. É impossível ficar em grupinho que destila arrogância, ódio, palavrão. É impossível! Os que conheceram destilam amor.
Bruno, amor não dá like, amor não dá seguidor, amor não dá views. O que dá view é polêmica. Fala da CCB, da polêmica, da views, da curtida. Quem está atrás disso, irmãos? Se eu quisesse mídia, eu estava falando do assunto que a maioria aqui gostaria de ouvir. E eu sei que daria. Mas pregar o evangelho aqui, irmãos, pregar a palavra, vai dar hater. O caminho do meio. O caminho do meio. Jesus ficou no caminho do meio. E o caminho do meio não é indecisão. O caminho do meio não é muro. O caminho do meio, que eu estou trabalhando uma metáfora, é o caminho do amor. É o caminho do amor. Não é CCB, não é adventista, não é quadrangular. É evangelho. Se você não nascer de novo, independentemente da igreja que você está, não está valendo de nada. Se você não consegue sair de algum lugar, é porque é químico, irmão, irmã. O caminho é a paz e o amor. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus, minha irmã. Irmãos, Judas estava num contexto falando dos que queriam dinheiro, construir templos, grandeza, vaidade. E como eu disse, existem mistérios aqui, como por exemplo o combate ao corpo de Moisés, que se nós tivéssemos em algum grupinho de WhatsApp, a pergunta seria, mas quem pegou o corpo de Moisés? Em grupinhos pergunta, irmão, a pitonisa viu Samuel mesmo? Quem é Melquisedeque? Irmãos, esquece cronologia, esquece. Se você não entendeu o básico, para com escatologia, se você não entendeu o básico. Quantos de nós analfabetos e nós vomitando palavras em hebraico, grego, falando de hamartiologia, fora de contexto de curso, de escatologia, desorganizados. Queridos, é isso que eu senti de passar para vocês. Não se desconcentrem, meus irmãos. Não se desconcentrem. Foque em você. Nós não precisamos entrar em debate. Percebe que há no meio de vós aqueles que querem dissensão. Não deixe a sua atenção desfocar. Foca aqui. Foca aqui comigo. Foca aqui comigo, irmãos. Se ficar só um aqui, foca aqui comigo. Não vai incomodar. Amém? Amados, não leiam esse livro de Judas. Foi a palavra que eu senti de passar para vocês. Leia o Evangelho primeiro. Paulatinamente, chegue ao livro de Judas. Nasça de novo. Mas, irmão, tenho que batizar de novo? Não sei se você nasceu de novo. Eu não sei se você é nova criatura. Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Eu não sei se você foi discipulado, discipulada. Eu não sei se o seu entendimento está liberto. Eu não sei se você está indo para a igreja por conta de interesse da sua própria imagem. Eu preciso zelar da minha imagem. Você precisa zelar da imagem de Jesus. A sua vaidade. Estar na igreja por vaidade, por uma autoimagem. O que é isso, irmãos? Não é assunto A, não é assunto B, é Cristo. Estou na igreja porque eu desejo um cargo. Que vaidade é essa?
Se você se envergonhar do evangelho em detrimento à igreja, você vai ficar. Não à libertinagem e não ao legalismo, irmãos. Sim ao amor de Jesus. Irmão, mas eu estou sofrendo. Irmão, eu estou sendo perseguido. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Alguém está sofrendo 3 vezes mais do que você e está falando sobre o amor. Às vezes do teu lado, às vezes é seu vizinho. Muitos de nós aprendemos errado. Eu concordo. Sim, aprendemos errado sobre batismo, sobre salvação, sobre justificativa. Fomos enganados. Sabe como que nós vamos vencer essa guerra? Ame quem te enganou e ensine o certo. Pregue o certo, poste o certo. Mas não alimenta o ódio nos irmãos do lado, alimenta com palavra. Mas irmão, eu estou sendo rejeitado ao pregar a palavra. Continue pregando. Nós nem merecemos sofrer pela palavra. O irmão está falando das notas de copista. É um completo desconhecimento bíblico, culpa talvez de onde aprendeu. Não vou entrar numa discussão como essa, mas não dá para dar atenção quando a ignorância é desse tamanho. A gente percebe que tem que começar antes do zero. Queridos, eu vou encerrar essa live, ela foi rápida. Eu espero que vocês, ao orar, peçam, Senhor, enche o meu coração de amor, enche o meu coração de paz, tape os meus ouvidos para gente cheia de rancor e mágoa. Abra o meu coração para o teu Espírito Santo. Faça-nos ter certeza da vida eterna. Se você não tem certeza da vida eterna, significa que você não aprendeu nada. Você é salvo, sem obra. Sem obra. E se eu não batizar e crer, está salvo? Você não tem que fazer nada. Você não tem que fazer absolutamente nada. Nada, irmão, nada. Por quê? Porque não tem dinheiro na sua conta para pagar isso. Não tem. Suas obras são trapo de imundiça. Não tem o que você fazer. Esquece. Mas é simples assim? Eu não tenho que tocar, eu não tenho que cantar, eu não tenho que servir? Não. Você tem que só amar. E não tem que amar por obrigação, porque agora eu sou forçado. Não. Porque quando o evangelho toca alguém de verdade, inevitavelmente você começa a destilar graça. O seu assunto é graça, o teu abraço é graça, é amor. Mas Bruno, ele é um homossexual, abraça, beije, ame e anuncia para ele a palavra, não a libertinagem, não ao legalismo, o caminho do amor. Traz para perto, acolha. Eu dei o exemplo da homossexualidade porque quantas mães aqui me perguntam todos os dias o que eu faço. Ele é teu filho, ela é tua filha, ama. Cuida dele, faz o prato dela. O caminho do amor vai fazer com que ele queira te ouvir, que ela queira te ouvir. Não é no caminho do confronto. Meu filho dança, meu filho joga videogame, usa bermuda. O que é a bermuda? Você acha que Deus está preocupado com a bermuda, com a ponta do seu cabelo, com a cor da sua unha? Você acha que Deus está preocupado, irmã, com a cor da sua roupa? Se você tomou sol na praia, você acha que Deus é tão pequeno assim, irmão, irmã? Você coloca seu Deus no tamanho da manga da sua roupa. Você coloca Deus num brinco, ele vai te odiar por um brinco. Que loucura! Que loucura! Versículos fora de contexto para fazer terrorismo psicológico. Pois em pânico, colocaram gente para se suicidar. Que loucura! Quantos pressionaram, desejavam batizar, achando que a salvação estava numa água, num tanque. Que loucura! Mentirosos, assim como os que estão enchendo vocês de ódios. Só fala mal, não fala de evangelho, não fala de Jesus, irmãos. Corre! Corre disso! Esses dois extremos loucos.
Bruno, você está falando tudo isso e eu sou o maior entre os pecadores, indigno e não exemplo. Glória a Deus. Queridos irmãos, é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. O assunto foi o Evangelho. Se alguém te perguntar o que aconteceu na live, Evangelho. Falou sobre aquele assunto lá? Falou sobre o maior assunto do mundo. A melhor notícia do mundo. Deus abençoe a vossa vida.